Ó, nessa questão 15 diz assim: o sistema de transporte público de um passageiro de uma grande cidade oferece duas modalidades de tarifa. A avulsa é aquela que se paga pelo valor integral de cada viagem, e já a modalidade mensal, o usuário só paga pelo valor fixo, que por mês, e tem viagens ilimitadas, né? Beleza. O gráfico diz isso, ó. É o custo mensal pela quantidade de viagens de tarifa, né? O que é que a gente nota pelos dois gráficos, né? Ó, nota que esse valor para o mensal ele não muda, né? Feito ele disse, é um valor fixo. Enquanto para o avulsa, ele vai aumentando, ó. Então, o que é interessante analisar? É interessante analisar esse ponto aqui, né? Esse ponto de encontro entre as duas retas é um parâmetro de análise interessante. O que é que eu consigo interpretar daqui? Que no momento que é R$ 40, eles estão tendo o mesmo gasto de 160. Então, sem interpretar nada até então, eu consigo tirar essa informação que 40 viagens, a gente sabe que o avulsa e o mensal têm o mesmo gasto. Só que daí em diante, o avulso ó, vai começar a gastar mais. Ó, vê que os valores aqui para y dele, ó, não vão aumentando, beleza? Enquanto o mensal começa a se tornar mais viável. Então eu já consigo ter uma interpretação boa do evento sem nem olhar as alternativas. Beleza? O que é que ele vai falar agora? Ao cidadão residente na cidade, a situação economicamente mais vantajosa é avulsa para até 160 viagens. Ó, por que ele tentou colocar 160? Ele tentou te confundir o eixo Y com o eixo X, né? Ele tenta te confundir que 160 não seria o custo, não seria como se fossem as viagens. Mas aí não seria correto, né? Feito a gente falou, o eixo X aqui, ó, que é a quantidade de viagens, eles vão ter a mesma quando for R$ 160, né? O mesmo gasto com 40 que os dois estão tendo de R$ 160, não de viagens. Então, com 40 viagens tem a mesma. Então, a gente já pode afirmar que avulso até 160 não, né? Então, ela seria incorreta. Você nota que avulso, né? Se você fosse ver até quando for 160, ela não vai continuar aumentando? Então, se depois de 40 ela é maior, então nas 160 viagens ela também seria maior, né? Ó, mensal para 160 viagens e avulsa para 160 viagens ou mais, né? Não, né? Todo tronchinho, né? Ele diz assim, ó, mensal para 160. Poderia ser que 160 fosse melhor mesmo, né? Quer dizer, vai ser melhor 160 viagens você usar a mensal. Só que a avulsa para 160 ou mais, né? Não, né? Você nota que mais de 160 ele continua sendo mensal melhor, né? É aquela ideia, ele tenta te confundir o eixo X ainda com o eixo Y com o eixo X ainda. Aí vê, diz assim, né? Acho que daqui era só um B mesmo, mas eu acho que ficou esse negócio na frente, eu acho que atrapalhou, que aqui deve ser D, né? Aqui. Tá. Avulsa para até 40 viagens, tá? E mensal para. É, perfeito, ó. Então, avulso para até 40 viagens. Então, ó, até chegar aos 40, você nota que os valores do avulso estão sendo menores, ó. Beleza? Então, no 5 ele custa 20, no 10 custa 40, né? Enquanto o outro continua sendo 160. E o mensal para 40 ou mais, né? Então, exatamente, né? Então, gabarito aqui, ó, na letra C de casa. Tranquilo? Diz que o mensal até 150, não, né? É no 40, não foi que a gente viu? E aqui ele vai falar de 200 viagens para o avulso, não, né? Até o 40. Então, gabarito na letra C de casa.